a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your games? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio de número 80 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host de hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox, demais agregadores e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam em todas essas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês podem acompanhar o nosso Twitter, @NBA das Minas, e também o Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, que está na reta final, finalíssima inclusive, que vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para os nossos agradecimentos, né? A nossa parceria aí com o Área Restritiva, todas as quintas-feiras o Área das Minas, agora, né, que a gente está na reta final e o horário é meio flexível, 8h30, 9h30, a gente está por lá trazendo diversas convidadas super interessantes que agregam e muito aí no mundo do basquete e outros assuntos que circundam esse esporte que a gente tanto ama. Além disso, nossa parceria com o Monza Imports. Você pode utilizar o nosso cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora aí há muito tempo. Lembrando que tá rolando ainda, né? Afinal, não chegou, então ainda tá rolando 2 sorteios de 2 jerseys, uma lá no nosso Twitter e uma lá no nosso Instagram. Só correr, lá tem todas as regras, como participar e escolher aí a jersey do seu time, ou sei lá para quem, se alguém você quer presentear alguém, né? Pode até me presentear, inclusive, porque fui botada numa fria aí, justamente hoje. Antes de entrar no nosso tema, vamos dar boa noite à minha fiel escudeira, que está sempre por aqui. Boa noite, Agatha Máximo. Boa noite, Adriana Varini. Estamos aqui novamente com uma pauta que parece ser repetida, né? Porque só se fala nas seleções, mas hoje é um ótimo motivo, inclusive, né? Finalmente aconteceu, Adriana. Um momento tão esperado, muito esperado. Inclusive, a gente estava brincando aqui antes, né? Estávamos olhando aí umas pautas recentes, inclusive, uma que a gente gravou com o DPC, que era "E agora vai". Não foi, né, Agatha? Quer dizer, para ele foi também, né? Porque ele estava ali naquela coisa, se não vai aqui, vai ali, né? Então, já a gente vai falar um pouquinho mais do Clippers, que sinceramente não acho que caiu de uma forma vergonhosa, como na temporada passada, muito pelo contrário, mas fato é que não foi, né? Demorou, quantos anos? 60 para chegar na final de conferência, agora bota mais 60 aí para ganhar o título. Uma coisa de cada vez, Meu amor de Deus. Colocando terror nos torcedores do Clippers. E queria parabenizar publicamente o Lucas Nepopop, porque ontem à noite eu dei parabéns lá no Twitter. Hoje de manhã ele veio mandar uma mensagem no WhatsApp e falou: "Ai, saudade de quando você falava comigo por aqui". Eu falei: "Mas eu te dei parabéns lá no Twitter, fiz questão de te parabenizar". Ele falou: mas isso é coisa de quem não me conhece". Eu falei: "Então tá bom, está aqui dados os parabéns publicamente para o senhor, tá bom? E espero que você sobreviva, inclusive, à final, né? Porque eu duvidaria da minha capacidade cardíaca de aguentar uma final. Mas é isso, os parabéns estão dados". A gente já fica nervosa, chora, né? Porque eu chorei ontem com o Chris Paul. Imagine como está Nepopop para essa final, hein? Pois é. Deus ajude este homem a bater o coração aí. Pelo amor de Deus. Mas vamos entrar então, Agatha, aqui rapidamente no nosso tema de hoje. Não poderia, né, ser outro, obviamente. Phoenix Suns chega à final da NBA
depois de 10 anos sem conseguir sequer chegar aos playoffs, chegou, né? Chegou às finais, está aí aguardando o seu adversário, bateu o Los Angeles Clippers por 4-2, o jogo derradeiro aí, o último jogo ontem à noite, a gente está gravando na quinta hoje, né? Que coisa, que novidade, porque geralmente a gente grava na quarta e fica aquela confusão do de hoje. Futsal, né, Drica? Culpa do Jack Cronin, mas ganhou, então não vou nem colocar culpa, graças a Deus. Venceu, né? O Suns venceu então ontem à noite, na quarta-feira, 130-103, fechou a série em 4-2, levantou lá o troféu de campeão da Conferência Oeste e agora aguarda, né, a definição de Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, essa série que está empatada em 2-2 e vai acontecer provavelmente quando vocês começarem a ouvir esse podcast, o jogo vai estar rolando, porque começa às 9h30. Jogo que virou um enterro, né, Drica? Vale a pena elucidar essa parte, né? O que falar dessa série? Antetokounmpo fora, Trae Young é questionável para a noite de hoje, né? Então, assim, tá tudo meio indefinido, né? Não bastasse o 2-2 aí na série, as coisas ficaram meio esquisitas, né? Antes de a gente entrar aqui e falar efetivamente sobre o Suns, exaltar esse Suns e também o Clippers, porque como a Agatha falou aqui, se alguém espera que a gente vá falar mal desse Clippers e do Paul George, enganou-se. Continue ouvindo, não vou dizer para parar de ouvir, mas se enganou, porque a gente não vai fazer isso. Antes de a gente entrar nisso, já que você entrou aí nessa seara desse enterro, velório dessa série, o que você achou, hein, dessa lesão do Antetokounmpo? Doeu, né? Nossa senhora, né? O negócio foi feio. E pelo que os relatórios disseram, não teve nenhum dano estrutural, né? Não rompeu o ligamento. Mas, de qualquer forma, as coisas devem estar tudo frouxas, inflamadas e machucadas. Não vale a pena colocar ele agora no jogo, né? Tá certo que é uma série empatada. As coisas mudam muito sem o jogador que é 2 vezes MVP. O último jogo ele já estava sendo uma vergonha, né? Já estava muito feio e o Giannis estava em quadra. Porque foi um jogo sem Trae Young, né? Um jogo em que o Budenholzer precisava fazer o básico. E não consegue fazer o básico. Budenholzer, como nós carinhosamente o apelidamos, não consegue fazer o básico para um time do Bucks que tem muita chance e tem muito elenco para chegar numa final. Mas que está sendo recorrentemente boicotado pelo próprio treinador. E eu fico possessa com essa situação. Porque a gente tem muitos e muitos treinadores competentes na função, né? Já a gente vai falar de Monty Williams e do próprio Ty Lue, o que eles fizeram, né? Tirar leite de pedra de muitas situações, mas do outro lado você tem um time muito completo, um time que se reforçou, inclusive, para essa temporada, e que mesmo sem o Giannis, numa situação sem Trae Young, devia ter tido uma certa tranquilidade para levar aquele jogo, e não tá tendo. E para mim, a maior responsabilidade de tudo isso é do Budenholzer. Existem times omissos, né? Que a gente fala, meu Deus, mas o técnico tá tentando de tudo e o time não chega. Mas esse caso, para mim, não é isso. Para mim, é uma clara falta de aptidão do Budenholzer em fazer mudanças necessárias, não de um jogo para o outro, mas durante o jogo. Parece que ou ele não percebe, ou se percebe e ele não quer mudar porque ele espera que algo aconteça magicamente, né? Então aí pra mim vai tudo na conta desse velho safado e quero só ver como vai ser hoje, porque se Trae Young entrar, mesmo que baleado, você força uma outra situação, né? Então eu espero que se Trae Young jogar, tudo seja forçado em cima dele. O cara tá com o tornozelo ruim, então bate pra cima, né? Mas também eu duvido que o cara vai fazer algo muito incrível. Mas também não sou eu que vou duvidar. O Bucks não tinha perdido nenhum jogo em casa ainda, né? Durante esse playoff todinho. Perdeu aquele primeiro, justamente contra o Hawks. E hoje joga aí, volta para casa, né? Nesse 2-2, série empatada. Volta para casa para tentar chegar nesse 3-1, porque hoje é um jogo, é lógico que todo jogo de playoff é mais importante que o anterior, mas hoje é um jogo que te deixa a uma partida da final, então é quase que vida ou morte, né, Drica?
E empatado, né? E como você disse, né, Agatha, o Budenholzer, assim, ele chegou a enganar uma galera aí, né, no jogo 3, isso. Jogo 3, porque ele fez ajustes, né? Mas é isso que você comentou, de um jogo para outro é uma situação. Você consegue, você tem todo um staff, inclusive, e os próprios jogadores que conseguem visualizar com muito mais nitidez o que eles precisam corrigir e onde eles falharam. Agora, durante a partida é que ele peca, né? E ele peca insistindo em algumas situações e ele peca nos dois extremos, né? Ele insiste demais numa situação e não força o que precisa forçar. E aí, como tem um técnico que, na minha humilde opinião, é muito superior a ele do outro lado, e embora o elenco não seja, né, do Hawks superior ao do Bucks, ele acaba sendo engolido nessa série. Mas a gente não vai falar disso agora, isso aí a gente vai deixar para semana que vem, quando as coisas se definirem, aí a gente disseca aí o que aconteceu e o que vai acontecer, né? Sabe Deus o que vai acontecer, porque isso aí tá realmente bem indefinido. Vamos falar de Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, né? O jogo de ontem, então, 130-103. O Chris Paul, né, fez o diabo nesse último jogo. 41 pontos para ele, 8 assistências, 4 rebotes e dentre esses 41 pontos aí foram 7 bolas de 3. Além dele, a gente teve a atuação do Jay Crowder, que tem sido muito importante para esses Suns nesses playoffs, né, com 19 pontos. O Devin Booker, 19 pontos e 5 rebotes. O Devin Booker, né, fechou esse jogo com 22 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. E o DeAndre Ayton, que para mim vem sendo aí o cara fundamental desse Phoenix Suns nessa temporada, pós-temporada, double-double, 16 pontos e 17 rebotes. Além do Bridges com 9 pontos, esse foi aí o quinteto inicial desse Phoenix Suns. O Chris Paul, Agatha, além, né, de fazer esses 41 pontos, de fazer o que fez em quadra ontem, ele ultrapassou o Michael Jordan e se tornou o 11º jogador com mais assistências na história dos playoffs da NBA. Ele tinha, recentemente, agora eu não vou me lembrar em qual jogo foi, se você se lembra, por favor, mencione, ele tinha chegado à 12ª colocação aí nesse ranking e agora se tornou o 11º jogador com mais assistências nos playoffs da NBA. Lembrando, né, Agatha, aqui, ironia do destino aí para os torcedores do Clippers, né? O Chris Paul, ídolo do Clippers, né? Onde ele viveu aí uma fase, não vou nem dizer que foi a melhor fase, talvez seja, né? Para quem é mais fã do Chris Paul, pode mencionar isso aqui. Para mim, o Chris Paul ele é como o vinho mesmo, né? O cara melhora as suas equipes e melhora, enfim. Mas ele viveu uma fase espetacular justamente no Clippers. E foi das mãos dele, numa atuação de gala dele, que o Clippers mais uma vez bateu na trave e não chegou aí numa final de conferência, que seria, aliás, final de NBA, desculpa, que seria, né, inédita. Para você, Agatha, ontem, a gente vem falando aqui, já falou no último episódio, inclusive, sobre o Ayton, né, sobre a importância do Ayton. Ontem, nesse jogo derradeiro aí, a quem você atribui... É o Chris Paul, eu sei que é, mas eu quero que você fale mais sobre a atuação de Chris Paul e do Phoenix Suns. Vamos deixar o Monty Williams para o final e aquele abraço para a gente relembrar aquele abraço e chorar juntas aqui. Pois é, ele não só passou o Michael, eu ia falar Michael Jackson, sempre, né? Ele não só passou o Michael Jordan nessa estatística, mas também como jogador mais velho da NBA ao ir aos playoffs, né? O Michael Jordan tinha 35 anos e pouquinho, isso, para ir para uma final. E ele tem 36 e pouquinho, então é o que você falou, né? Como vinho. Com relação ao agente do Gauss, é óbvio que é o Chris Paul, né? O jogo ele foi parelho até certo ponto, até o momento em que o Chris Paul falou, chega, né? Já deu. E foi exatamente isso, né? Foi assim mesmo. Ele fez, se eu não me engano, 25 dos últimos pontos aí, dos últimos 30 pontos ali do Clippers. E realmente, nossa, mas eu tô complicada hoje, né? Do Suns. Aqui eu ia falar do Clippers em seguida. Do Suns. E anotou esses 41 aí, né? 41 pontos, 4 rebotes, 8 assistências e 3 roubos de bola, inclusive.
deixou a galera brava. Vide aquela cena lamentável de Patrick Beverley, né? Do nada o homem ficou com raiva. Pior que assim, o CP3 ele costuma falar uma coisinha ou outra, mas nesse momento em específico ele não tinha falado. Ele apenas passou ao lado do Beverley. E acho foi que suficiente. Com raiva, tipo, meu Deus, queria ser você. E foi um empurrão, um senhor empurrão, né? E o Beverley faz isso num momento crucial do jogo que provavelmente já estava perdido, mas assim, é um time que o Clippers, né? Chegou pela primeira vez numa final de conferência, que estava jogando em casa, e que todos os outros jogadores, por mais que estavam jogando mal, né? Já vou entrar nesse ponto, especialmente na defesa, ainda assim estavam tentando, né? Ou pelo menos estavam fingindo bem. Então ele deixa um time na mão, assim, o que para eles é um dos melhores defensores, ainda não tendo o Kawhi, numa situação boba, sabe? Ele não foi provocado, não estava acontecendo nada, ele simplesmente quis empurrar o Chris Paul. E o Chris Paul, ele já estava naquela hora de estou na final. Levantou sorrindo, fazendo graça. Então, eu fico muito feliz de ver, finalmente, 16 anos depois pro Chris Paul, 28 anos depois pro Suns, chegar onde chegou. O último Suns que chegou na final foi o Suns do Barkley, né? O Suns do Nash nem chegou numa final. Então, esse Suns ele já pode se comparar ao melhor Suns da história, por enquanto, e pode se tornar, inclusive, o maior, né? Por ter ganhado esse título que é inédito para a franquia. E pelas mãos de Chris Paul. Ontem, ele agradeceu o Monty Williams, que a gente vai falar já, agradeceu a franquia e agradeceu a um homem que eu carrego muita estima dentro do meu coração, que é Sam Presti, né? Que possibilitou que essa troca acontecesse. A gente reclama muito, e tem reclamado muito de algumas coisas que estão acontecendo na liga, em termos de técnicos que agrediram mulheres e tudo mais, da falta de responsabilidade, muitas vezes, que os times têm com os jogadores, né, de não avisar para onde vai, e muitas outras questões que desumanizam ou, de certa forma, passam pano, né, para algumas pessoas. Mas se tem uma coisa que a franquia de Oklahoma é conhecida por fazer, é por respeitar muitas vezes a decisão desses jogadores, né? Isso foi uma coisa ontem que o Chris Paul falou, agradeceu ao Sam Presti por permitir que ele fizesse parte da escolha de para onde ele ia, e a gente sai de um Suns há 10 anos sem ir para playoffs, de uma 10ª posição para um time que vai para uma final de conferência. É óbvio que o Chris Paul é o maestro disso tudo, mas a banda foi junto, né? Acho que a gente precisa louvar primeiro o Devin Booker, que tá jogando com o nariz quebrado em 4 lugares, né? Que tá fazendo um esforço tremendo. Só ele sabe o quão difícil é fazer isso. E jogou 42 minutos ontem. Em segundo lugar, DeAndre Ayton, que tá sendo desacreditado há 3 anos aí, né? Acho que calou a boca de todo mundo. Acho que de literalmente todo mundo essa temporada. Pra mostrar que ele foi a escolha certa, sim. Fez um double substancial ontem, né? 16 pontos e 17 rebotes, além de 2 blocos, com um field goal dele que não fica abaixo de 70%, né? Ontem foi 80%. Ele vai chegar na final desses playoffs aí com mais de 75% de aproveitamento. Pois é, esse é o primeiro playoff, né? O Jay Crowder, que teve um jogo bom, não tinha tido ainda muitos jogos bons, mas ontem marcou 19 pontos. E fora isso, você tem o Michael Bridges, que fez uma série boa, um Torrey Craig e um Cameron Payne, que é outro jogador desacreditado, né? Então, aí, de fato, o time dos underdogs, um time que soube fechar rápido as outras séries para descansar. A galera tá falando, mas é um time que tá sendo favorecido pelas lesões. É um time que fechou um 4-0 e descansou mais tempo, enquanto o outro fazia uma série de 7, sabe? É óbvio que a NBA tem parte de culpa das lesões? Tem, mas não é culpa do Suns que eles estão aí mais inteiros. Inclusive, é mérito de ter descansado. Fora isso, o Chris Paul ficou fora de Covid, o Suns conseguiu ganhar. Ontem ele falou que ele tá
jogando com ligamento parcialmente rompido no punho e o Devin Booker tá com a cara quebrada. Então ainda assim não é o time inteiro, é só um time que soube fazer um gerenciamento melhor do tempo que tinha, né? Exatamente. E Agatha, você comentou aí, né, 16 anos para o Chris Paul, 28, né, para o Suns. O Suns não conquistava o título de conferência desde 93, que foi a última vez que chegou na final da NBA, perdeu justamente para o Chicago Bulls do Michael Jordan, né, que o Chris Paul acabou de ultrapassar em alguns recordes. E nunca foi campeão, né, da NBA efetivamente, né, chegou a conquistar aí o título de conferência, né, em 93, quando venceu não conquistava o título desde 93, né? Quando venceu o Knicks. Em 76 também. Perdeu em 76 para o Celtics e em 93 para o Chicago Bulls, né? A grande final da NBA. E agora tem aí a sua terceira chance e oxalá seja dessa vez que o Chris Paul chegue e conquiste o seu anel. Sobre, né, o caminho, né, do Suns até aqui, fez a segunda melhor temporada regular, né, no Oeste, eliminou o Los Angeles Lakers, né, de LeBron James, que foi a primeira equipe a eliminar o LeBron James numa primeira rodada de playoffs, e também o Denver Nuggets do Nikola Jokic, né, que fez uma baita série, mas também aí o Denver Nuggets, como você falou, estava sofrendo com lesões. E agora espera aí o Atlanta Hawks ou o Milwaukee Bucks para essa final de NBA, né? Com relação às lesões, né, Agatha, essa é uma temporada que a gente, inclusive, já falou, já gravou um podcast sobre isso, volta e meia tá falando sobre isso lá no Twitter, inclusive essa semana com a lesão do Antetokounmpo, e eu vi muita gente falando, mas foi uma fatalidade. Eu acho que a gente cai muito nessa falácia da fatalidade, né? Elas acontecem, obviamente, mas a gente tem que levar em consideração todo o estresse muscular que esses caras estão passando. Fatalidade foi o Devin Booker quebrar a cara num choque. Isso aí é uma fatalidade mesmo, que, né, a cara, coitado, quebrou ali em 3 lugares. Agora, uma questão mais muscular não é tanto assim uma fatalidade. E como você disse, o Suns ao longo da temporada também sofreu com lesões, como todo mundo, mas como tu bem mencionou, soube aí administrar melhor. E muito disso porque também tem um elenco muito profundo que veio sendo construído aí ao longo dessas últimas temporadas, né? Especialmente aí na última temporada, que fez uma bela temporada na bolha e já tinha uma base muito sólida, que contou aí com a cerejinha do bolo, que foi o Chris Paul. Dito isso, Agatha, a gente tem que mencionar também, né, além desse elenco, né, o Cameron Payne, o Cameron Johnson, o DeAndre Ayton, que foi a primeira escolha do draft, e você cita isso muitas vezes, né, que ele carregava aquela marca de ter sido o primeiro do draft na frente do Trae Young e do Luka Doncic, e ver os dois, né, que estão sempre em evidência. Eu acho que ele realmente calou a boca de todo mundo, é o cara que vai chegar na final da NBA antes do Luka Doncic, e não só chegou à final da NBA, como chegou dessa maneira, né, tendo um aproveitamento absurdo de field goal, e não é uma coincidência ele ter esse aproveitamento absurdo de field goal. Ele é realmente uma peça, eu diria, fundamental, assim, não é uma peça de apoio, é uma peça fundamental. Talvez sem ele, talvez não, eu digo que boas chances de sem ele o Suns não ter chego com essa facilidade aí à final da NBA. Além de ter esse elenco todo tão profundo que facilita e ajuda, né, nessa rotação, e também em descansar os seus jogadores e ter chegado até aqui apesar das lesões, a gente tem que evidenciar o trabalho do Monty Williams, né, Agatha, porque é o nosso técnico do ano, inclusive, aqui no NBA das Minas, e vem fazendo um trabalho fundamental e especial nesse Suns. Não é dessa temporada, né? Essa temporada acho que é a coroação de um trabalho que vem sendo construído aí na franquia de Phoenix. Para você, né, o quão é importante o papel do Monty Williams e o quanto o Suns seria prejudicado ou talvez não tivesse esse sucesso nessa temporada se ao invés do Monty Williams a gente tivesse, sei lá, qualquer outro técnico. A gente já fez até um episódio sobre o Monty, né? E um texto você escreveu. Exato, escrevi um texto também sobre ele. É um cara que tem uma história de vida muito complicada, né? Ele perdeu a esposa lá em Oklahoma quando ele estava em OKC, como assistente técnico. E
conseguiu dar a volta por cima e chegou no Phoenix Suns para refazer uma cultura que estava há muito tempo perdida, né? Um time que, além de estar desacreditado, não tinha mais, eu não diria força de vontade, mas tinha perdido tesão realmente de levantar a franquia, né? Como muitas outras hoje na NBA estão passando por esse problema, né? Os jogadores não querem ficar lá. Vide Sacramento Kings, de Marvin Bagley, que é a segunda escolha desse draft, que hoje, esses dias aí, falou que quer sair, né? Então vai que do nada a segunda escolha também explode em outro time e a gente vê que esse draft aí ninguém perdeu nem ganhou. O importante era estar com um técnico bom. Mas fato é que o Monty Williams ele conseguiu implementar essa franquia junto com o James Jones, né? A gente está falando de um general manager e de um técnico negro, que também tem muita representatividade dentro de uma liga em que mais de 70% dos jogadores são negros, mas menos de 30% ali da gerência é negra, né? Então, também fico muito feliz de ver essa situação, não é acaso, né? É muito mérito. Então, dá mais um sinal de que a NBA precisa fazer essas renovações. Nomes jovens, você vê que o James Jones é novo. Nomes novos, homens negros, mulheres, né, precisam ser introduzidas na conversa em detrimento de técnicos que já deram errado. A gente tá vendo aí um Jason Kidd sendo contratado como técnico depois de falhar miseravelmente, vezes, né? E no lugar de uma treinadora que já foi campeã da Summer League, que é há 6 anos assistente principal do maior técnico da história da NBA e não ganha espaço, né? Então, com esses nomes ganhando, né, como o Monty Williams, como o James Jones, essa narrativa de renovação lá de cima ganha mais força também, porque o que a gente está vendo esse ano, especificamente, é uma renovação muito grande dos personagens principais da própria liga, né? Você tem há 10 anos você não tinha uma final sem LeBron James ou sem Stephen Curry. Agora você está tendo jogadores pela primeira vez indo para playoffs, chegando à final. Devin Booker, DeAndre Ayton, Trae Young fazendo mágica do outro lado. Então é muito legal a gente verificar isso, né? É muito bacana. E a gente teve uma final com 2 técnicos negros do lado do Oeste, né? Ty Lue, que a gente fala já já, e do outro lado a gente tem o Nate McMillan fazendo um playoff estupendo também. Então, que coisa, né? O único branco é o que a gente tem algumas ressalvas. É aquilo, né? O homem branco, o hétero, cis, ele consegue sobreviver fazendo um trabalho meia boca, enquanto as mulheres, os negros, meia as minorias... boca você tá bem rosa. Pois é, precisam trabalhar o dobro para conseguir, né? Então, passa muito pela mão dele. O Chris Paul foi para Phoenix por causa do Monty Williams, por causa do trabalho que eles fizeram lá no Hornets, né? Na época de New Orleans, inclusive. Então, é óbvio que passa. E ontem você via, né? Ele levantou o troféu. O Ayton ficou o tempo todo abraçado com ele nesse período. O Chris Paul deu aquele abraço que você vê verdade, né? Você vê como o time está unido e como ele é importante, a peça fundamental para ter chego nessa final. Então não tem como ficar menos feliz, né, por esse time, especialmente pelo Monty, que tem uma história complicada, mas que essas pequenas alegrias, né, ou muito grandes também, fazem tudo valer a pena e diminuem um pouco da dor que ele deve sentir também diariamente. E falando, se encaminhando aqui para o final, antes de a gente falar um pouquinho do Clippers, né? Essa comemoração toda foi uma coisa incrível, né? Porque no jogo anterior, quando o Chris Paul estava fora e o Suns venceu, eles comemoraram em uma videochamada com ele, né? Com o CP3. Durante a semana, o CP3 elogiou muito o Ayton, disse que ele é incrível, e o Ayton disse que o CP3 foi a melhor coisa que já aconteceu na carreira dele. Então existe um clima, né, diferente nesse Suns, existe uma equipe de fato, né, todos estavam muito ali ligados. Tanto é que no final do jogo, quando a Rachel Nichols estava entrevistando o Chris Paul, ele, beleza, respondeu, assim, acho que não chegou a ficar 2 minutos respondendo ela.
agradeceu, disse que a respeitava muito, mas que ele precisava ir com a equipe dele, e aí foram lá, todos comemoraram, e teve o abraço do Monty Williams com o Chris Paul, que aí, foi aí nesse momento que eu chorei, entendeu? Ali eu chorei, porque os dois têm uma história, né? Começaram lá atrás, e os dois trabalharam, como o próprio Chris Paul falou para Rachel Nichols, foi muito trabalho para chegar aonde eles chegaram e aonde eles ainda querem chegar, né? Então é uma equipe que tem um elenco muito de uma profundidade incrível, de uma intensidade defensiva e ofensiva muito grande, um elenco que consegue ter uma rotação sem perder muito a sua qualidade, e para além disso ainda tem um clima que a gente sente, que é uma equipe de fato unida no objetivo, que é esse anel inédito, né, de campeão da NBA. Então acho que tudo está se encaminhando para que as coisas aconteçam, né? Então, boa sorte aí ao Phoenix Suns. E, Agatha, falar do Clippers, né? Porque é sempre assim, né? Quando um vence, beleza, né? É o melhor time, né? Todo mundo coloca o time lá em cima, e quando alguém perde, a galera coloca lá embaixo, né? O Clippers sofreu muito com lesões ao longo da temporada, não só agora. Estava sem o Kawhi Leonard, né? Que ontem, inclusive, finalmente estava no banco. Estava sempre na arena, mas não no banco. Ontem estava lá e estava com uma cara péssima, inclusive ele que recebeu de presente, né? Um dia antes tinha completado 30 anos, recebeu de presente aí essa eliminação. Sofreu muito, né, com lesões ao longo da temporada, do próprio Paul George mais no começo da temporada, do Kawhi Leonard, que era dividia aí o protagonismo desse Clippers do Ty Lue. Ontem, né, a gente teve Morris, né, Marcus Morris com 26 pontos, 9 rebotes, Paul George com 21 pontos, 9 rebotes, Reggie Jackson, não sei se posso chamar de grata surpresa, mas que por diversos momentos, né, assumiu o protagonismo desse Clippers, 13 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Patrick Beverley, que foi ejetado depois daquele empurrão que quase quebrou, se fosse a minha coluna de escoliose em S, já estava lascada. 11 pontos, e o Terrence Mann, que também foi uma surpresa agradável, 5 pontos, 3 rebotes, também fez uma ótima atuação, além do DeMarcus Cousins, que a gente precisa salientar, que fez um ótimo jogo ontem, 12 pontos, e o Batum com 9. A gente já ouviu ontem, né, e já ouviu, aliás, ao longo de toda a temporada, principalmente nos playoffs, aquele hate absurdo em cima do Paul George, que o Paul George pipoca, e vi, inclusive, várias pessoas num dia falando que o Paul George pipocava, no outro que o cara foi lá e fez o diabo, não, sou o Paul George até o fim. Então, né, a incoerência reina, né, na internet, é um negócio impressionante. Mas o Paul George estava carregando esse Clippers na ausência do seu companheiro aí, né, de responsabilidades. Você já mencionou aqui no começo, né, do episódio, Clippers, para você. Chega nesse final de temporada, para mim, já vou adiantar, não foi uma temporada decepcionante, muito pelo contrário, chegou e fez até demais pelos problemas que teve ao longo do caminho, e por encontrar um time como esse que a gente acabou de falar aqui, o quanto é bom, o quanto foi construído para isso. Mas para você, Agatha, o que você tem a dizer desse Clippers e, claro, do Paul George, que, coitado, né, infelizmente recebe o hate aí de pessoas que se atém muito ao momento, né, e ao momento que eu digo, ao momento mesmo, né, porque ninguém avalia direito o negócio. Eu acho que tudo começa, de novo, com Oklahoma, né? O George, ele sai tudo de Oklahoma. Nasce de lá, né? Um negócio pois impressionante. Né? Oklahoma é o motor dessa liga, Adriano. Oklahoma manda o Paul George pra onde ele queria ir, né? Sam Prest é um anjo, né? Onde você quer ir, querido? Eu te mando. Vai. Ele te dá a faca e o queijo. O que você vai fazer com ela? Se você vai cortar o queijo, se você vai enfiar a faca no cu, aí já é uma questão sua. Mas ele escolhe ir para Los Angeles, a gente recebe um pacote que nunca irei reclamar. E esse primeiro ano do Clippers é um ano que é muito vergonhoso nos playoffs, né? Um ano com Doc Rivers, que eu vou dispensar comentários, porque fiz muitos elogios aos técnicos agora e prefiro não comentar a mediocridade de Doc Rivers. Vamos nos ater ao Monty Williams e ao Ty Lue. Exato, absolutamente carregada. Mas uma coisa que eu nunca vi no Clippers foi um sentimento de time, realmente, né? Uma equipe unida. Eu sentia muita pressão de um time que se formou
de acordo com os pedidos e regalias do Kawhi Leonard, né? E tinha muitas expectativas em cima para ganhar. Fez feio na bolha, não feio, horroroso. O Nuggets virou um 3-1 absurdo contra o Clippers e chega essa temporada fazendo tudo aquilo que a gente esperava que fizesse na temporada regular. Paul George fazendo a melhor temporada da carreira, Kawhi jogando mais jogos, um time que tinha a maior porcentagem de field goal nas bolas de 3, fazendo o que a gente esperava. Mas a gente sabia também que playoffs era outra história, como, enfim, já foi comprovado muitas e muitas vezes para o próprio Clippers. O Clippers começou os playoffs muito devagar, e é aí que eu acho que eles pecaram. Uma série contra o Dallas não deveria ter ido para o jogo 7. Não deveria, não podia. Era um time que estava dependendo única e exclusivamente do Luka Doncic, e o Kawhi foi marcar o Doncic ali no jogo 5, né? Foi fazer um trabalho mais específico no Doncic só no jogo 5. Fizesse desde o primeiro, talvez não teria feito uma série de 7, talvez pudesse ter descansado um pouco mais e ido mais tranquilo para um Jazz que esse sim estava baleado. Você pega um Jazz bem desfalcado, que estava acostumado a jogar junto, e não é um time que é muito, como posso falar, orgânico. Essa não é a palavra, simbiótico. Eles têm todas as peças muito específicas no que elas devem fazer, e se você tira uma peça, como foi tirado o Mike Conley, por exemplo, a coisa desanda num ritmo que não dá tempo de consertar, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Perde-se o Mike Conley, Donovan Mitchell machuca, né? Já não estava com o pé bom, machuca de novo. Donovan Mitchell machuca e o Conley volta para um jogo 7 sem ritmo de jogo. Ele já estava sem jogar. Você vai colocar o cara no jogo 7, ele foi de ruim para horroroso ali. E o Clippers conseguiu, inclusive, passar por uma atuação heróica do próprio Paul George, né? Só que chega cansado. Uma série de 7, uma série de 6, sem a sua principal estrela, que, inclusive, para mim, fez com que o time se reinventasse. E esse elemento surpresa de não ter o Kawhi ajudou o Clippers em face a alguns adversários, eu acho até. Não vou ousar dizer que o Clippers é melhor que o Kawhi, porque isso nem é uma inverdade. Mas o Clippers utilizou esse, talvez, elemento surpresa, né? Conseguiu fazer jogos diferentes, que talvez não estavam ali nas fitas, né? Do pessoal que estudava. E conseguiu tirar alguns jogos. Muito na conta de Paul George, que elevou seu nível, fez os melhores playoffs da sua carreira, fez uma sequência de 20 jogos de 20 pontos, se eu não me engano, e trouxe para esse time uma esperança de que dava, né? Junto a ele, Patrick Beverley, não. Junto a ele, o Reggie Jackson, fazendo também os playoffs da sua vida. Esse daí vai ter uma off-season tranquila e recheada. Esse não vai se preocupar com boletos, né? Nesse verão aí. Não tenho a menor dúvida, e muito merecido. Um jogador com raça, um jogador com força, com vontade. Terrence Mann também amadureceu muito da bolha para cá, um jogador quase que novato, fazendo aquele jogo maravilhoso. Marcus Morris também melhorou com a saída do Kawhi, até por ter um pouco mais de tempo de quadra, né? Luke Kennard fez aquilo que era proposto para ele dentro das limitações. O Batum, né, reviveu também da cinza, saiu do Hornets, onde ele estava praticamente esquecido, e conseguiu ser um jogador relevante nesse small ball, que funcionou muitas vezes em praticamente todas as séries desse ano. Você elogiou o Cousins ali, mas eu vou criticá-lo, porque eu acho que o jogo se perdeu ontem justamente porque o Cousins não conseguia fazer a defesa suficiente para parar seus jogadores. Nas trocas ele ficava no mismatch, sempre acabava perdendo. E quando ele entrou, apesar de ajudar do lado ofensivo, o lado defensivo desmoronou.
E foi Até aí que perdeu, né? Aquela bola do Ayton, inclusive, eu boto na conta dele, né? Porque a marcação dele no Jay Crowder no passe, miserável. Pois é, exatamente. Então, eu diria que é triste dentro da quadra, né? De ver o que o Cousins se tornou depois da lesão do Aquiles. Torna, inclusive, a volta do Kevin Durant mais absurda ainda, né? Porque o cara teve a mesma lesão. Mas não sejamos levianos. Para quem não sabe, o Cousins também ele enfrenta acusações por ter ameaçado a namorada de morte, tá? Então, uma arma na mão, na frente do filho, né? Coisa arada. Pois é. Então, não é uma flor que se cheire. E para mim é o grande responsável pela derrota de ontem. Se é que dá, né? Para apontar culpados nesse momento. Mas resumo da ópera, o Paul George jogou mais do que qualquer jogador esse playoffs, muito mais. Ele tinha um jogo a mais em termos de minutos, do segundo colocado que jogou mais. Se esgotou, fez o que ele podia e o que ele não podia, né? É óbvio que tem jogos específicos em que ele podia ter decidido, tem aquele lance livre e tudo mais. Mas também não dá para crucificá-lo como um jogador que se esconde, um jogador que pipoca, porque não foi isso que ele fez essa temporada. Clippers cai sentindo que podia mais se tivesse Kawhi, mas eu acho que essa é a história dessa temporada, né? Times que sentiam que podiam mais se tivessem seus jogadores. A gente tem uma temporada com recorde de All-Stars não participando, mas ao mesmo tempo isso acontece toda a temporada, né? O Heat sentia que podia mais se o Dragic estivesse bem, o Warriors se o KD e o Clay não tivessem rompido o ligamento. Então sempre vai existir um e se, sempre. E não adianta tirar o mérito de um time e falar que não aconteceria dessa forma, porque aconteceu. Não dá para mudar o que foi feito. Mas uma temporada finalmente digna para esse time que estava precisando, né? E Agatha, mais uma vez bateu na trave, né? Embora aqui a gente esteja falando que fez uma temporada digna, que fez mais do que poderia ter feito com todos os problemas e com tudo que enfrentou ao longo da temporada, e também porque chegou a essa final de conferência e se deparou com um adversário, eu diria, mais pronto no sentido de estava sendo construído, tinha um técnico que é extremamente inteligente, com o Chris Paul que se preparou aí 16 anos para isso, e um time mais coeso, chegou melhor na final da conferência. Mas, independente, mais uma vez, ficou pelo caminho quando o objetivo sempre é a final da NBA e o título. O que para você pode acontecer nesse Clippers para a próxima temporada, né? O Kawhi foi para o Clippers para ser campeão, como você disse, o time foi montado à revelia de Kawhi Leonard, né? Ele escolheu com quem ele queria jogar, ele trouxe Paul George praticamente, e o time foi, inclusive na temporada passada, esse foi um dos grandes pontos de interrogação, né? Até que ponto o clima no vestiário atrapalhou o Clippers. E como você disse, a gente não consegue perceber no Clippers o clima que a gente percebe, por exemplo, no Suns, de uma equipe unida, que todo mundo tá ali, não necessariamente se goste, né? Não vamos ser ingênuos aqui de achar que todo mundo é amigo nos times, não, muito pelo contrário. Mas todo mundo se respeita e tá unido em prol de um objetivo. Não é isso que a gente sente no Clippers, né? A gente sente sempre que pode existir aí um olho torto para cá, outro para lá, porque algum tem algum mérito, não mérito, né? Alguém tem privilégios a mais do que o outro, enfim, não existe aquele clima. Exemplo, né, Drica, foi justamente o que você falou, o Suns ligando em FaceTime pro Chris Paul para se manter próximo e o Kawhi assistindo os jogos lá de cima. Sem nem estar. O único jogo que ele sentou no banco foi ontem, né? Então, porra, você é o líder do time, meu, senta no banco, inflama a galera. Todo mundo fez isso. O Murray de cirúrgico lá, com ponto no joelho, tava no Denver. O próprio Antetokounmpo, né? Que o Antetokounmpo entendeu, o joelho foi pro vestiário, voltou, tentou ficar ali pra dar aquela força pra dizer, estou aqui razoavelmente bem. Donovan Mitchell tava junto, Mike Conley tava junto, Kyrie Irving ficou.
James Harden, todo mundo ficou no banco. Não existe justificativa pro Kawhi estar lá em cima. E mais do que isso, você vê as jogadas plásticas, o Clippers ganhando e ele com aquela cara de cu. Não dá. Você é o líder da equipe. Nessa situação em que você não pode contribuir dentro de quadra, você precisa ser a agulha, né? Agulha no palheiro, não. A faísca que vai acender e inflamar esse time. Ele não faz isso mais uma vez. Uma hora ou outra ele vai ter que entender que, ou beleza, ele é um jogador magistral, mas ele nunca vai poder ser um líder, ou ele precisa mudar. Ninguém tá falando pra ele se tornar um cara expressivo, blá. Mas, porra, você não sentar com minimamente, seu time, né? Minimamente, sabe? assim, Mostrar, ó, galera, não posso entrar na quadra, mas eu tô aqui pro que precisar. Você não vê isso de um cara que o próprio DPC falou, chega atrasado no treino, não mora na mesma cidade que a galera, não faz a mínima questão de socializar. Então é complicado você querer tornar uma franquia vencedora desse jeito, né? Esperar que os outros façam tudo por você. Chegar só na hora e meter a bola. Não é assim que se constrói uma equipe de fato, né? Que é o que acontece no Suns. Mas você acha que esse Clippers terá mudanças significativas? E quando eu digo significativas, é esse núcleo mesmo. Kawhi, Paul George, Beverley, o próprio Ty Lue. Podemos ter aí mudanças nessas peças principais para a próxima temporada, visto que, mais uma vez, o time bateu na trave? Olha, não descarto. Primeiro, por essa questão que você mencionou. Segundo, porque é a free agency das free agents, né, nos últimos anos. Hoje, inclusive, o Kevin O'Connor postou que o Dallas vai atrás do Kawhi, que é um time com Kawhi e Luka Doncic. Eu sabe o que essa máquina é capaz de fazer, né? Mas, de fato, tudo pode acontecer. É um time que tem chances de ganhar a NBA, né? Vai saindo, entrando, continua sendo um elenco muito forte. Mas, de novo, você vê o Bucks, por exemplo. Ano passado o Bucks perdeu, vergonhosamente também. Mas os jogadores fizeram um compromisso pacto ali, né? A gente vai ficar e a gente vai voltar mais forte, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Clippers também, né? Vamos voltar e vamos continuar mais forte. O ponto é, até quando, né? Porque o Kawhi já ganhou título, mas o Paul George não. Chega uma hora que os jogadores vão em busca disso também, né? E essa free agency vai ser uma free agency que os times vão se movimentar muito para ganhar. Você tem um Knicks com um cap gigantesco que vai atrás de Damian Lillard, hein? Vai trazer o Lillard, ou o Lowry, ou alguém que esteja disposto a sair e ser o líder dessa franquia para, de fato, trazer Nova York para os eixos. Você tem um Nets, que a gente não sabe o futuro, que talvez eles façam esse pacto também, né? Vamos se juntar para buscar na temporada que vem. Você tem um Lakers com LeBron e Anthony Davis, que não deu muito certo com o Schroeder, não deu muito certo com o Montrezl Harrell, não deu muito certo com o Andre Drummond, né? E tem todas as questões de lesões. Então tem muita coisa para acontecer. Não dá para descartar uma mudança radical, mas também tem que lembrar que o Clippers deu todas as picks pro OKC, né? Está nu, pelado. E se quiser trazer mais alguém, o que eu acho que nem existe necessidade, vai ter que abrir mão também de outras peças. Então, ficamos no Descubra por enquanto, né? Você que está fazendo as lives, né? Toda segunda. Toda segunda a gente vai discutir esses rolês aí, né? Você vai trazer essas informações ao longo do tempo. Exatamente. Já ficou aí a mensagem, a propaganda subliminar, nem tão subliminar assim, né? Toda segunda-feira a gente vai discutir aí E essa off-season será agitadíssima. Agatha, acho que a gente já vai se encaminhando para o final, né? Porque já falamos aqui dos méritos, e muitos, inclusive, desse Phoenix Suns em chegar a essa final de NBA e tentar aí o seu título inédito. E, inclusive, né? Muita gente aí falando que o Suns é o único time que vai chegar aí na final com o elenco inteiro e vai enfrentar do outro lado, seja lá quem passar e quem conquistar o leste, uma equipe muito provavelmente desfalcada, né? Enquanto a gente estava gravando aqui, acabou de sair a notícia de que o Trae Young está fora também do jogo de hoje e se recupera para uma eventual possibilidade de jogar o jogo 6. Então a gente
vai acompanhando o Trae Young dia a dia, de fato, né? Se for o Bucks sem o Antetokounmpo, né? Então é a chance de ouro aí desse Phoenix Suns conquistar esse título inédito da NBA. Clippers, a gente precisa esperar e essa off-season para saber quais serão as movimentações e o que vem pela frente na próxima temporada do Clippers. Trae Young está fora do jogo de hoje. Sim. Fora. Vai se recuperar ou tenta se recuperar, né, pro jogo 6 que acontece no sábado. Então, aguardemos aí essa off-season que, como você mesmo disse, né, Agatha, vai ser muito movimentada. A gente deve ter muitas mudanças significativas. Já tivemos algumas, né? Inclusive, seu OKC aí recebeu o Kemba. E hoje, inclusive, li que é lei. Os dois times devem ir atrás do Kemba Walker. Então, aí, ó, pode ser alguma coisa pro Clippers. Vamos ver o que... Terrence Mann, estou pronta. Venha! Então, vamos aguardar aí, né? Vamos todas as segundas-feiras discutir aí as movimentações da off-season para saber o que será da próxima temporada. Mas antes, vamos saber quem vai levar o anel de 2020-21. E como a Agatha disse, vamos ter em absolutamente todas as temporadas. Não, nada vai tirar o brilho do campeão, seja ele quem for. Agatha, recados paroquiais? Opa, tem um importantíssimo. Com 646 votos, a nossa enquete ainda ela não vai terminou. até amanhã. Ela vai até amanhã para que vocês possam decidir qual é o desafio que vamos cumprir quando batemos os 20k lá no Twitter. E ganhando em disparada, com 56% dos votos computados, a Adriele estará vestindo Lakers na próxima semana, se tudo der certo. Então, um momento mais do que especial. Na próxima semana não, né? Quando a gente atingir os 20 mil. Então, mas eu tô colocando aí que a gente vai atingir na próxima semana, minha filha. Não adianta vocês ficarem votando aí, me fazendo passar raiva com antecedência e não divulgar o perfil para que ele atinja os 20 mil, né? Então, pois é. Isso é um fato também. Assistam a gente nas Twitches, temos lives todas as segundas, terças, quintas, sábados, das Minas, sextas, sábados. Só não tem na quarta e no domingo, pronto. É isso. Estamos fazendo o possível e o impossível lá, tá muito legal, né? Acho que a gente não esperava esse retorno tão rápido. TNT gancou a gente lá, Adriano quase desmaiou. Troço. Minha pressão subiu, baixou, eu não sabia nem o que fazer. Inclusive, peço desculpa. O pessoal tava perguntando do Anthony Davis. Mas aí eu vou dividir a responsabilidade com o Renan Ronk, que também não sabia direito o que estava acontecendo, entendeu? Inclusive, ele estará na segunda-feira novamente, que eu já o convoquei. Então, segunda eu participo com vocês, prometo, tá? Estarem presente. E é isso, basicamente. Siga a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram. No Fechamos Instagram. Nossa primeira parceria paga e vem mais por aí. Vai lá ver o public post, muito chique. E é isso, né, Drica? Acho que é isso. Acho semana que todos vem os recados foram dados. Tem episódio com Marquinhos, pra quem não ouviu, né? É verdade. Saiu na segunda-feira, porque agora eu não vou mais errar os dias. O NBB das Minas. Na verdade, eu vou convidar todo mundo para ouvir todos, né? Quem ainda não ouviu, porque as meninas, a Paola e a Carol, que levam esse projeto aí, o NBB das Minas, estão conversando, entrevistando jogadores, técnicos, enfim, todas as pessoas aí envolvidas com o NBB. Tá muito bacana. Essa semana saiu o episódio com o Marquinhos, então para quem não ouviu ainda, ouça lá. Nos siga também no Spotify, que aí vocês recebem aí as notificações de quando tem episódio novo. Mas toda segunda-feira NBB das Minas, toda quinta-feira o NBA, propriamente dito, das Minas. E sigam lá a gente no Instagram, NBA das Minas Pod, para ficar por dentro aí da parceria com a Sadia, né? Tem promoção rolando, tem várias coisas acontecendo e a gente tá contando aos pouquinhos lá no perfil e vem mais por aí, né, Agatha? Vem mais coisas por aí. NBA House vem por aí, fiquem atentos. Pois é. Vocês acharam que a gente não estaria na NBA House? Estejam atentos.
Semana que vem, então, a gente volta para falar, porque inevitavelmente teremos o campeão do leste, e aí a gente comenta sobre os méritos do campeão, né? Seja ele Atlanta Hawks ou Milwaukee Bucks, e também o que esperar da grande final da NBA que vem aí na sequência. Não é mesmo? É isso? Certo, querida? Algo mais para a senhora? Certo, é isso daí. Então tá, muito obrigada para quem nos ouviu até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, nossas tweets, Área das Minas, NBB das Minas Pod, Instagram, parceria paga, parceria não paga. Apenas nos acompanhem e façam a gente chegar aos 20 mil seguidores no Twitter. Um beijo. Beijo, falou.